É isso aí, meus alunos. Vamos agora para a nossa revisão sobre a nossa aula que foi de componentes aí do ecossistema, né? Falamos aí dos dois fatores que constituem um ecossistema, que são os seres vivos e os fatores não vivos, né? Os elementos que não têm vida na natureza. Joga na tela, vamos lá rapidinho, nossa revisão. Bom, vimos aí definições sobre os fatores bióticos, que nada mais são... Opa, volta aqui. Esses fatores bióticos nada mais são do que os componentes vivos de um ecossistema. Ou seja, a biomassa, né? Os seres, os animais, os insetos, as bactérias, a biota também a gente pode encontrar esse nome, né, como biota, né? A biota da Amazônia, ou seja, os seres vivos da Amazônia, tá bom? Então, esses fatores, esses elementos que têm vida, compõem os fatores abióticos ou biota, tá? Já os fatores abióticos de um ambiente são aqueles fatores que não têm vida, tá? Não vida, vou botar assim, só para ficar esquemático, né? Não tem vida, tá? Então, esses fatores não são seres vivos, então eles não importam para o ambiente? Sim, eles vão importar o ambiente mais do que você acha, né? Por quê? Porque esses seres vivos, eles têm uma relação muito dependente dos fatores abióticos, ou seja, os fatores bióticos dependem dos fatores abióticos para acontecerem, para estarem ali, né? Por quê? Porque são os fatores abióticos, por exemplo, como o clima, né? A água, o solo, a chuva, a temperatura, os ventos, enfim. Todos esses são fatores, são elementos da natureza que não têm vida, mas que são necessários para que a vida exista. Os sais minerais presentes no solo também, né, são fatores abióticos, tá? E essa relação entre os fatores bióticos e fatores abióticos vão constituir o que a gente chama de ecossistema. Tá? O que é um ecossistema? É a relação estabelecida entre os fatores bióticos, ou seja, os seres vivos de um ambiente, e os fatores, né, abióticos, que são justamente os elementos, vamos dizer assim, né, os fenômenos e elementos da natureza que estão presentes ali, que não têm vida, né? E essa é a relação entre fatores bióticos e abióticos que vão constituir um ecossistema. É claro que isso precisa estar em equilíbrio, né? O ecossistema ele está estabilizado, ele está equilibrado quando todos os seus componentes estão se desenvolvendo de maneira natural e equilibrada. E quem é que vai promover esse equilíbrio, né? É justamente a própria comunidade de seres vivos. A biomassa ela vai ser regulada pelos próprios seres vivos presentes, de forma natural. O fulano se alimenta do ciclano, e então ele vai passar a regular, né, a presença daquele. A quantidade ideal para um predador em um local, né, ele vai acabar se alimentando das presas, e a própria presença dele ali vai regular a quantidade dessas presas, a própria quantidade de presa vai regular, né, a quantidade de predadores. Por quê? Porque elas são a alimentação necessária para a vida desses animais, tá bom? Então é isso aí, vamos lá para a nossa atividade. Então, só para você entender melhor, né, o que eu falei ali no finzinho da nossa revisão, né, que eu fui mais para frente por causa do tempo também. Bom, o que eu quis dizer? Quando eu tenho um ecossistema equilibrado, o que acontece?
esse ecossistema ele vai se autossustentar. Ou seja, se normalmente naquela comunidade existe um número X de presas para um determinado animal, esse número é que vai manter, né, a quantidade desse predador. Por quê? A quantidade de comida está limitada à quantidade de predadores e vice-versa. Se tiver demais, né, se tiver uma quantidade muito exagerada de um ou de outro, isso vai causar a falta de um ou o excesso de outro. Por exemplo, se tiver muita comida, né, isso vai incentivar a presença de predadores. Se tiver pouca comida, isso vai limitar ou fazer diminuir a presença de predadores, porque vai faltar comida, eles vão embora dali. Agora, quando tem comida na forma ideal, então vai ter a comunidade adequada que vai estar adaptada àquele ambiente, entendeu? Então, esse equilíbrio é necessário no ecossistema, ou seja, as relações entre os fatores bióticos e abióticos vão existir, mas precisam estar equilibradas para estabelecer um ecossistema de forma bem definida e bem estabelecida, tá bom? Fora isso, vamos para a nossa atividade. Joga na tela a primeira questão. Bom, temos aqui a questão número 1, dizendo assim: em um ecossistema, a avaliação da qualidade do meio aquático e do solo levam em conta os fatores bióticos presentes nesses sistemas. Para que o solo, né, seja considerado fértil, ele precisa de micro-organismos que atuam na ciclagem de nutrientes e na manutenção da estrutura física do solo. Do mesmo modo, rios e lagos saudáveis possuem uma biota em equilíbrio harmônico, diferente de condições em que a floração de algas que poluem o meio causam a morte de muitos outros organismos. O texto faz referência a um problema que ocorre no meio aquático, que corresponde ao quê? O assoreamento, eutrofização, lixiviação, maré vermelha, salinização. Salinização aí com relação à taxa de sal de um ambiente aquático, de um determinado ambiente aquático. Maré vermelha está ali relacionada à reprodução de algumas algas em determinadas áreas aquáticas, que vai produzir uma toxina de coloração vermelha que vai, dependendo dessa quantidade, vai mudar a cor daquele ambiente, né, causando um fenômeno de maré vermelha que vai impedir o nascimento ali, o desenvolvimento de outros animais, de outros seres vivos, né, que é um amensalismo, que a gente já falou sobre isso. Lixiviação é justamente aquele transporte natural, né, da água quando ela cai ali no solo e sai sendo escoada naturalmente para os ambientes dos reservatórios aquáticos naturais, levando ali, fazendo ali a dinâmica de nutrientes acontecendo no solo. Eutrofização é um processo de, digamos assim, de superpopulação de um determinado ser vivo em um determinado ambiente, que vai fazer o que? Faltar, né, a própria condição dele se proliferar demais naquele ambiente. Uma hora essa própria condição vai passar a fazer mal, porque a partir do momento em que tem muito daquela espécie, então vai ter muita competição por comida, e essa comida vai ficar escassa porque agora tem muito. Então, a própria presença em massa daquele ser vivo, vai acabar fazendo um processo de eutrofização, né, que vai faltar alimento. O assoreamento é as derrubadas de matas ciliares, fazendo com que aqueles rios tenham desmoronamento dos morros, né? A areia do rio também, do fundo do rio, seja ali interferida, digamos assim, sofra interferências ali na sua formação, né? Então, voltando aqui na questão para a gente, agora que a gente já sabe as opções, vamos ler mais uma vez. Em um ecossistema, a avaliação da qualidade do meio aquático e do solo levam em conta os fatores bióticos presentes nesse sistema. Para que o solo seja considerado fértil, ele precisa de micro-organismos que atuam na ciclagem de nutrientes e manutenção da estrutura física do solo. Do mesmo modo, rios e lagos saudáveis possuem uma biota em equilíbrio harmônico,
diferente de condições em que a floração de algas, que poluem o meio e causam morte de muitos outros organismos. O texto faz referência a um problema que ocorre no meio aquático, que corresponde a quê? Aí vem, né, as opções, tá? Assoreamento, eutrofização, lixiviação, maré vermelha e salinização. O que temos aqui? Lixiviação, né? Bom, se você respondeu letra C, né, você vai estar correto, né? Letra C de casa. Apesar de que lá vai mais uma vez aqui, eu achando que tem alguma coisa errada aqui, viu, pessoal? Né? O solo fértil precisa de micro-organismos que atuam na ciclagem dos nutrientes, manutenção e estrutura física do solo. Do mesmo modo, rios e lagos saudáveis possuem uma biota em equilíbrio harmônico, diferente de condições em que as florações de algas, né, que poluem o meio causam a morte de muitos outros organismos. É um problema que ocorre no meio aquático. Isso aqui, pessoal, está mais para lixiviação, não. Isso aqui está mais para eutrofização, tá? Eu vou confirmar isso aqui e numa próxima aula a gente volta nessa questão. Mas aqui eu acho que essa resposta está equivocada, tá bom? A resposta certa aqui seria eutrofização. Mas eu comento com vocês numa próxima aula, prometo, tá bom? Então, letra B, na minha opinião, eutrofização. Vamos lá, questão 2. Um agricultor tinha uma plantação de 20 hectares de algodão. Uma seca muito grande ocasionou a morte de uma boa parte da população de algodoeiros. Logo em seguida, a plantação passou por um ataque dizimador de bicudos. Dizimador quer dizer assim, destruidor, tá, pessoal? De bicudos. O estresse ocorrido na plantação de algodão pelos bicudos também é considerado um desequilíbrio ecológico, identificado como entrada de espécies nativas, controle biológico, bioindicador, praga, poluição. Quando você tem ali a presença de um determinado indivíduo, né, em um determinado ecossistema, que muitas vezes ele veio parar ali por algum tipo de acidente, né, por algum tipo de meio artificial, ou por algum tipo de dinâmica, né, que foi interferida. Por exemplo, ali em determinadas regiões tinha muito sapo, né? Esses sapos se alimentavam desses insetos, mas os sapos, por algum motivo seca, né, os anfíbios eles gostam de ambientes mais úmidos, então uma seca grande ocasionou os sapos foram embora dali. Isso vai causar o quê? O aumento daqueles animais ou daqueles insetos dos quais esses sapos se alimentavam, entendeu? Então teve uma mudança de dinâmica. Então isso causa o quê? Um super desenvolvimento daquela população na qual o sapo controlava naturalmente. A presença do sapo, no exemplo que eu estou dando aqui, ele faria o controle. Mas como ele foi embora dali, porque uma seca aconteceu, né? Então, se é seca, então não combina, por exemplo, com os anfíbios. O sapo é um anfíbio. Então não combina, ele precisa de um ambiente úmido, né? Então possa ser que ele foi embora dali por algum motivo, como uma seca, por exemplo, e dali então aquele inseto que ele comia, né, que ele se alimentava, vai passar a não ter, digamos, um predador, causando uma superpopulação dele, caracterizando o que a gente chama de praga de dado, tá? A praga, no caso aqui do bicudo, vai acontecer, né, devido ao seu superdesenvolvimento naquele local. Agora, os motivos podem ser vários motivos. Eu dei um exemplo aqui, né, de um motivo natural e também se, de repente, o dono lá da fazenda, do local, pegou, por exemplo, uma cobra e soltou ali. Uma cobra,
de propósito, né? Enfim, ele por algum motivo soltou a cobra. Essa cobra se alimenta aí de pequenos vertebrados. Aí, por exemplo, pegou ali um sapo, né? Ela começou a aparecer dessas cobras e esse sapo acabou sumindo, digamos, ou diminuindo. Isso aumentou, então, o desenvolvimento da presa, né, que ele controlava. Então, letra D de dado, praga. Questão 3. Geadas intensas reduziram a metade o cafezal de uma região. Tá? As plantas sobreviventes foram, em seguida, atacadas por uma bactéria e por um fungo, que produziram ainda mais a população, que reduziram ainda mais a população. Identifique os fatores bióticos e abióticos que agem nessa plantação. Né? Então, nessa questão aqui, ele está te dando uma historinha. Né? Dentro desse texto, aponte para mim o que são fatores abióticos e fatores bióticos. Né? Então, o que são? Os fatores abióticos são... O que tem a ver aqui com a natureza em si, que não é um ser vivo? Por exemplo, geada. A geada é algo que tem a ver com o clima, né? Temperatura do ambiente. Né? Então, essas geadas, que são uma frente fria, digamos assim, né? Elas influenciam, elas têm relação com os seres vivos? Tem. Por quê? Porque as intensas geadas, elas reduzem a metade o cafezal na região. Né? A planta, então, ela tem ali uma temperatura ideal para se reproduzir, para ela conseguir germinar ou se desenvolver legal, assim, né? Bacana. Mas, devido à temperatura, isso influencia naquele ser vivo, no desenvolvimento daquele ser vivo, que é a planta do café. Então, algumas plantas sobrevivem, né, nessa história e foram em seguida atacadas por uma bactéria, como se elas tivessem ficado enfraquecidas. Então, você sente que o clima, que é um fator abiótico, influenciou na dinâmica dos fatores bióticos, desproporcionando as plantas sobreviventes que foram atacadas, né, pelas bactérias e fungos, mas, por outro lado, positivamente, a gente tem aqui o quê? Quem se deu bem na história? Bactéria e fungo. Então você percebe que, por causa de uma mudança climática, alguns seres vivos foram afetados negativamente e outros seres vivos foram afetados positivamente. Ou seja, eles oportunistas, chegou a uma condição que é ideal para eles né, se darem bem, vamos dizer assim. Então, o fator abiótico da situação é a geada e os bióticos são os agentes decompositores, né, bactérias e fungos. Mas também tem aí a própria planta do cafezal, né, é um fator biótico. Questão 4. Em ecologia, denominam-se fatores abióticos todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema, né? Ou seja, os seres não vivos que influenciam na nossa vida, derivadas de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente. Das alternativas abaixo, a que não corresponde a um fator abiótico é umidade, é abiótico. Regime climático, é abiótico. Índice de nascimento, pode ser abiótico. Né? Temperatura, solo. No caso aqui, índice de nascimento ele não é um fator da natureza. Né? Ele é ele é um dado científico. Ele não é algo que está ali na natureza. Então, seria ele mesmo, né? Índice de nascimento, porque umidade, regime climático, temperatura e solo tem tudo a ver com os fatores abióticos necessários para a manutenção da existência dos fatores bióticos, entendeu? Então, um depende do outro, embora sejam grupos distintos. Beleza? Principalmente os bióticos dependem do abiótico. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui e vamos para frente que tem mais coisa.